tudo bem com você? Estamos começando aqui agora, exatamente neste momento, o nosso culto de oração, de estudo bíblico, de louvor ao nosso Deus, nosso culto semanal aqui da Primeira Igreja Batista em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que essa semana esteja sendo abençoada para você. Eu quero te convidar já nesse iniciozinho de culto para nós fazermos uma leitura bíblica que fica lá em Isaías e fala que nós podemos esperar no nosso Deus, independente da situação, mesmo que as coisas pareçam estar estranhas ao nosso redor, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você já ouviu isso? Vamos ler agora então, todos juntos. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Conforta-nos, Senhor.
maravilhoso saber disso, que o nosso Deus renova as nossas forças a cada dia. Ele está conosco, Ele está nos acompanhando, mesmo que as coisas pareçam difíceis. Nós vamos cantar uma música agora que fala especificamente para a igreja. Igreja de Cascadura, Igreja do Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar. Sempre Deus está conosco, renovando as nossas forças. Por isso nós estamos de pé. O nome dessa música é esse, Estamos de Pé. Não importa se abatidos, se pressionados, se oprimidos, estamos de pé, porque Ele é o Deus da igreja. Então preste atenção na letra dessa música e vai pedindo a Deus para que Ele renove as suas forças a cada dia, como pessoa, dentro da sua casa, na sua vida pessoal e também na igreja. Que estejamos sempre de pé, segurando a mão do nosso Deus, aquele que é o Todo-Poderoso. Canta aí, aprende a letra e presta bastante atenção nessa mensagem. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei! Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos. Ei! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move é o que
Diz, vivemos por fé. Estamos vem comigo! Olá meu irmão, olá minha irmã, saúde e paz a todos. Bem, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura e é um prazer estar com você nesse momento. Talvez você esteja me acompanhando pela sua TV, pelo seu celular ou pelo seu computador. Independente disso, pode estar me acompanhando em outro momento histórico, diferente com certeza do que eu gravei esse vídeo, mas é um prazer estar com você, pois estamos todos juntos. Como eu costumo dizer, celebramos um reino de amigos, vivemos no reino de Deus. Então, dentro desse entendimento, estamos aqui para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus, pois Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E aí, pensando nisso, dentro das propostas que estamos trazendo nos nossos cultos de adoração aqui às quartas-feiras, eu refleti e orei ao Senhor, e o texto que me veio é um texto que conta sobre o início do ministério de Jesus. Mas especificamente, nós vamos falar sim sobre o Senhor Jesus, mas vamos falar sobre um outro personagem. Um outro personagem que é conhecido por você, com certeza. É um personagem que eu particularmente tenho uma admiração muito grande e acho que tem muito a nos ensinar. Eu estou falando nada mais, nada menos de que João Batista. João Batista, o primo de Jesus, o profeta escolhido por Deus para estar preparando o caminho para Cristo, é o exemplo que nós vamos seguir hoje, é o personagem que nós vamos conversar um pouquinho hoje. É sobre ele que o Senhor trouxe uma mensagem para estar tocando ao nosso coração, amém? E aí o texto que eu escolhi foi um texto extremamente conhecido, que é o texto que se encontra lá no Evangelho de João, o capítulo 1, os versos 29 e 30 do primeiro capítulo do Evangelho de João. A versão que eu vou estar lendo é a NVI, então você pode ficar tranquilo que ela vai estar sendo projetada aqui na tela, mas você pode acompanhar na sua versão, ou se você tiver a sua Bíblia, depois você pode ir lá e marcar na sua Bíblia aqui o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29 e o verso 30, que vão estar dizendo o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista, irmãos, é um personagem extremamente interessante. Um profeta que poderia ser chamado de excêntrico nos dias de hoje, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, e nós entendemos e sabemos que através de João o caminho estava sendo preparado para o início do ministério do Senhor Jesus. João batizava
pregando arrependimento ao povo. João é aquele que, um pouco antes de Jesus, vai começar a questionar toda a movimentação que havia acontecendo ali no meio do povo, ali em Israel, ali no trono de Israel, diretamente, de forma ousada, conforme os profetas, assim como nós sabemos, sendo boca de Deus no meio do povo, sendo aquela voz, como ele mesmo diz, que clama no deserto, dizendo: endireitai os caminhos. E a história de João Batista é muito interessante, porque toda vez que eu olho para João Batista, toda vez que eu olho para a sua história e para os seus entendimentos, nós podemos compreender como o Senhor é extremamente grandioso e como os planos de Deus são algo que nós não conseguimos nem mesmo imaginar. João Batista pode ser classificado como um profeta, pois, como ele mesmo disse, ele era a voz do Senhor naquela geração até a chegada do Cordeiro de Deus. João é sim considerado o maior profeta que já existiu, porque João é o único que prega sobre o Cristo no mesmo lugar onde o Cristo já estava. João é aquele que vê o Cristo, João é aquele que reconhece tudo aquilo que cada um dos profetas vinha pregando. Isaías prega sobre Cristo muitos anos antes de Cristo, séculos antes de Cristo. Mas João tem o prazer de pregar e batizar o próprio Cristo. João tem prazer de reconhecer quem Cristo era, mesmo estando no ventre de sua mãe. Nós entendemos que João já era cheio do Espírito Santo de Deus, já era vocacionado por Deus, já havia sido chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. Mas, pastor, aonde nós conseguimos pensar sobre isso? Nós passamos não tem muito tempo pelo Natal, então com certeza você pode ter feito a leitura desse texto. E reconhecemos que quando Maria vai visitar Isabel, Isabel já estava grávida de João. E o anjo já havia anunciado a Maria que ela também estava grávida de Jesus. E o texto vai dizer que o bebê de Isabel se agita no ventre assim que ele encontra com Maria, já sabendo que ele estava diante do Salvador da humanidade, já sabendo que ele estava diante do grandioso Senhor, que é aquele cujo qual ele prepararia o caminho. Eu acho muito interessante quando João expressa e se coloca diante desse lugar com toda a grandeza que ele tinha, com a grandeza que foi concedida a ele pelo próprio Deus, num lugar de reconhecimento de quem realmente é. E esse é um ponto extremamente importante que nós precisamos nos atentar. Toda vez que eu penso sobre grandes atos ou grandes coisas realizadas de forma humilde ou realizadas através da mão do Senhor, por aqueles que parecem ser pequenos, eu gosto muito de uma contextualização que se aproxima muito desse exemplo, que se vai se encontrar numa obra de cultura. Como alguns dos irmãos já sabem, como alguns dos irmãos me acompanham, eu gosto muito de acompanhar a literatura e todas as obras da cultura pop. E entre elas existe uma obra extremamente conhecida, que é o livro do autor J.R. Tolkien, chamado O Senhor dos Anéis. E aí talvez você que me escuta e talvez não tenha tanto costume assim de me ouvir, se pergunte agora dizendo: pastor, o que o Senhor dos Anéis tem a ver com João Batista? Pastor, esses livros que falam sobre orques, elfos, poderes das trevas, lutas contra poderes das trevas, esses livros não podem pertencer ao Senhor. Realmente, irmãos, muitas pessoas têm muita dificuldade com esse tipo de interpretação, com esse tipo de história. Porém, nós precisamos entender que nós servimos ao Deus de toda a sabedoria. E eu gosto sempre de usar outro autor como grande exemplo, que é C.S. Lewis, que nós sabemos que é um grande amigo de Tolkien, que também evangelizou o próprio Tolkien durante um período de tempo. Escreve as Crônicas de Nárnia,
para explicar a proposta do Evangelho para sua sobrinha. Então nós podemos entender que Cristo usa os seus filhos para levar essa mensagem de maneiras estratégicas e criativas. E voltando à contextualização e à história que eu gostaria de contar aos irmãos, existe um princípio dentro da história que é muito interessante. A história do Senhor dos Anéis conta sobre uma terra chamada Terra-média, uma terra cuja qual algumas raças habitavam ela. E entre essas raças, as principais raças eram os homens, os elfos e os anões, e algumas outras raças variáveis que não eram exatamente mensuradas. Porém, um dia surge um grande mal na Terra-média. E esse mal é um senhor, um mago, um lorde das trevas chamado Sauron. E após uma grande guerra, colocando em risco a segurança de toda a Terra-média, Sauron é derrotado. Porém, ele tinha consigo e continha dentro dele todos os seus poderes em um pequeno anel. E nesse anel, ele tinha com ele a capacidade de voltar à vida, voltar a existir, e aí sim, novamente, tentar destruir a Terra-média. Então esse anel se torna o grande objeto de poder da Terra-média, pois ninguém gostaria que Sauron voltasse à vida, e seria necessário que o anel fosse destruído. E a única forma de destruir o anel era levá-lo até a montanha onde ele havia sido forjado, e ali sim lançar o anel no fogo e permitir que ele fosse destruído. Porém, como eu disse aos irmãos, o anel era a fonte de poder de Sauron. E, como a fonte de poder, o anel corrompia o coração de todos aqueles que colocavam as mãos nele. Os poderes do anel consumiam o coração de qualquer criatura que tentasse contê-lo para simplesmente ter o poder para si. Porém, irmãos, uma das pequenas raças que eu não mencionei eram os hobbits. E os hobbits eram uma pequena raça de anões, uma raça de seres humanos pequenos, e eles viviam em um espaço da Terra-média chamado Condado. E o Condado era uma terra muito pacata. E no decorrer da história, para acelerarmos aqui o processo, é descoberto que os hobbits não eram afetados pelo poder do Anel de Sauron. E por que isso acontece? Porque os hobbits eram criaturas pacíficas. Eram criaturas tão pequenas e tão puras que a corrupção por poder e maldade não chegava ao coração deles, pois eles entendiam que estar com seus amigos, viver uma vida feliz e pacata, uma vida de amor, não era algo ruim. Então eles não tinham a necessidade de pedir poder. E aí nasce o protagonista principal da história do Senhor dos Anéis, que é um hobbit chamado Frodo, que recebe a missão de levar o anel de Sauron até a montanha e lançá-lo ao fogo e destruí-lo. E aí agora nós voltamos para o texto bíblico e você me pergunta, tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver com João Batista? Eu acho muito interessante, irmãos, porque quando o apóstolo Paulo diz que Deus se utiliza das coisas loucas para enganar as sábios, nós vemos João Batista, e para mim sempre ele será o maior exemplo de Deus agindo de uma forma que nós não esperávamos. A contextualização que eu falei sobre o Senhor dos Anéis é um exemplo, uma história onde a criatura mais simples ou a criatura mais singela, onde ninguém via esperança ou ninguém via capacidade de fazer alguma coisa, é aquele que é escolhido e usado para salvar uma grande nação. Nós sabemos e entendemos que João era filho de Zacarias, e como tal, João era hereditariamente sucessor do sacerdócio de Israel. Zacarias recebe um anúncio de João, seu filho, servindo ao Senhor dentro do templo. E naquele momento,
nós já entendíamos que João tinha com ele o destino de se tornar um dos sacerdotes de Israel. Só que o Senhor tinha outros planos para João. E nós sabemos muito bem o porquê o Senhor tinha outros planos para João. Pois a religiosidade havia consumido a espiritualidade de Israel. A religiosidade havia adentrado todo o templo e o trono de Israel. E quando o Senhor decide tirar João Batista do meio dos sacerdotes e o leva para ser seu profeta em meio ao deserto, Deus está mandando uma mensagem gigantesca a Israel. Ele está não somente dizendo arrependam-se, ele está cumprindo as profecias quando ele diz lá em Isaías, por exemplo, que as celebrações de religiosidade do povo chegavam às suas narinas com cheiro podre. Ele está dizendo que ele não aceitava mais aquelas celebrações, pois o povo havia se corrompido. E ele decide tirar o seu profeta, ou na verdade o seu sacerdote, para levá-lo de volta onde tudo começou, levá-lo de volta ao deserto. João é um retorno de Deus à origem da sua mensagem ao povo. Ele retira as suas túnicas e todas as joias que um sacerdote tinha e entrega ao seu novo sacerdote pele de camelo. Ele retira todas as delícias que o sacerdote tinha possibilidade e entrega a ele gafanhotos e mel silvestre. Porém, irmãos, ele incumbe a João a missão mais importante que um sacerdote poderia ter. Ele entrega nas mãos de João o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista é um exemplo de que quando nós diminuímos, nós permitimos que o Senhor cresça. Quando nós diminuímos, nós reconhecemos aonde o Senhor quer nos usar. Quando nós reconhecemos em Jesus o verdadeiro sacerdócio, o verdadeiro sacrifício, nós cumprimos a vontade de Deus. Então, que com João nós possamos reconhecer que o Cordeiro foi imolado, que o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, e ele tirou todo o pecado do mundo. Ele limpou o meu pecado e o seu pecado. Então, que você que me escuta possa reconhecer e apontar ao Cristo. Que você possa entender que, independente de quem você é, o Senhor pode e quer te usar. Então, que o Senhor nos abençoe. Povo de Deus, saúde, paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos nesse culto doméstico do meio da semana. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro. E pela graça do Senhor, a gente vai vivendo um dia de cada vez. Registro aqui a minha gratidão pelo domingo passado, pelo carinho de todos, pelo meu aniversário, correto? Aquela surpresa, fui enganado de novo, caí como um patinho novamente, igual o ano passado, né? A esposa do pastor é uma mentirosa e outros irmãos também, mas foi um tempo de comunhão. Como nós somos festeiros e é muito bom a gente estar ali. E os pratos estavam deliciosos, cada sabor na massa, sobremesa, bater papo, rever amigos, abraçar os irmãos. E assim nossas histórias continuam se misturando segundo a graça do Senhor. E nessa caminhada todos nós vamos juntos. Você pôde aí ler a palavra do Senhor em Isaías 40, que fala sobre cansaço, não é isso? Fadiga. Mas o nosso Deus, ele não se cansa. O nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi falado sobre força, vigor, juventude, esperança, renovo, o exemplo das asas de águia, da águia. Enfim, o Senhor está sempre conosco. Independente da faixa etária, o Senhor nos conduz, renova as nossas forças e que esse ano nós continuemos firmes. Você adorou o Senhor cantando Eterno Deus e um louvor muito bonito que fala estamos de pé. Perseguição, coliseu, leões, inferno, nada parou a igreja. São 2000 anos de história e eu e você, pela graça, fazemos parte disso. Pastor Alex então falou sobre o batismo de Jesus,
quando João Batista é usado pelo Senhor e ele começa a revelação, o ministério público de Jesus até chegar à sua morte, e como Deus vai usando as pessoas que Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. E se eu e você pertencemos ao reino e cremos nisso, o Senhor tem nos usado no decorrer da nossa jornada. Meus irmãos, continuemos firmes e constantes. Nosso trabalho não é vão no Senhor. O tema desse ano é o Senhor é a nossa justiça. E em todo tempo nós vamos experimentando isso do Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Foi a mensagem do domingo passado, e eu e você temos sido saciados, porque a justiça é o próprio Deus, é o Evangelho, Cristo Jesus. Amém? No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos juntos, celebrando a nossa fé, EBD, voltando com nova literatura, novos temas. Se dedique ao estudo da Palavra do Senhor, culto de adoração e louvor, e após, na parte da tarde, a partir das 14 horas, o Conselho de Líderes vai fazer a sua primeira reunião do ano presencial, organizando todo o ano, né? O ano eclesiástico da nossa igreja começa em março, e ali é o orçamento, ministérios, projetos, todos podem participar. Se você tem ideias novas, sugestões, o que Deus tem falado no seu coração. Nossa, muitos desafios para 2025. Então, o culto vai terminar, temos que almoçar, dar um jeitinho de comer em algum lugar, e depois a gente volta para as nossas reuniões. Nessa jornada vamos seguindo, sempre na dependência do Senhor, pedindo a Deus pela nossa cidade, que está tão violenta cada vez mais, orando pelas nações, tantas guerras, tantas tragédias acontecendo de todos os lados. Precisamos nos unir em oração, vigiar e orar, entendendo que os sinais da vinda de Jesus estão cada vez mais fortes, e o seu povo, os eleitos dele, continuam firmes vivendo na verdade, sempre fazendo a vontade do Pai. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.